Olá, sejam muito bem-vindos ao Acorda pra Vida. Eu sou Vivian Kardashian Facuri e hoje a gente vai falar como corrigir o próximo. Então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. Mateus 18, de 15 a 17 diz: Se o seu irmão pecar contra você, vá e mostre-lhe o seu erro, mas faça isso em particular, só entre vocês dois. Se essa pessoa ouvir o seu conselho, então você ganhou de volta o seu irmão. Mas, se não ouvir, leve com você uma ou duas pessoas para fazer o que mandam as Escrituras Sagradas. Elas dizem: qualquer acusação precisa ser confirmada pela palavra de pelo menos duas pessoas. Mas, se a pessoa que pecou não ouvir essas pessoas, então conte tudo à igreja. E se ela não ouvir a igreja, trate-a como um pagão ou como um cobrador de impostos. Essa passagem ela mostra a importância da gente corrigir, de exortar o outro. E, infelizmente, tem muito cristão que está vivendo um falso evangelho, um evangelho mentiroso. Quando eu digo mentiroso, não é porque as pessoas estão mentindo deliberadamente umas para as outras, até acontece também. Mas é muito porque as pessoas estão fazendo o que querem e ninguém vai lá e corrige. Só que ver o erro do outro e não corrigir é pecado também. É lógico que você tem que saber a hora certa, o jeito certo, mas é pecado. Se tem uma mania que a igreja pegou muito do mundo, é a mania de chegar e falar: isso não é problema meu, eu não vou me meter, eu não quero confusão. Isso é errado, isso é pecado, porque essa é uma maneira super anticristã. Isso é uma maneira de você ser um baita de um egoísta, de você não se preocupar com o outro. Quando você deixa isso acontecer, sabe o que acontece? Bom, primeiro, porque você pode perder essa pessoa de volta para o mundo. Então a pessoa estava lá dentro da igreja e ela está naquele pecado e você perdeu ela para o mundo. Em segundo lugar, porque isso pode estar sendo um péssimo exemplo para a igreja, para as pessoas que estão lá dentro. Mas existe todo um cuidado para fazer isso. Você corrigir uma pessoa é uma coisa importantíssima que, em primeiríssimo lugar, você tenha muito cuidado. Porque você corrigir uma pessoa sem cuidado, corrigir de qualquer jeito, muitas vezes é pior do que não ter corrigido. Então, esses versículos eles estão dando aqui algumas regrinhas, para a gente poder fazer isso. Em primeiro lugar, mostra o erro. E aqui vale lembrar de uma coisa muito importante que se chama mal-entendido. Às vezes você viu uma coisa que te pareceu um grande erro ou um erro e você vai comentar com a pessoa e daí ela te explica o porquê ela fez aquilo. E daí as coisas podem mudar completamente. Então, em primeiro lugar, você mostra o erro e ouve a pessoa. Em segundo lugar, faça isso sempre em particular. Porque se você fizer isso publicamente, muitas vezes a pessoa fica com tanta raiva e vergonha e tudo ao mesmo tempo que vai ser 1000 vezes pior e ela não vai conseguir ouvir, porque ela vai estar tão querendo se defender, tão querendo te atacar para se defender, que ela simplesmente não vai conseguir ouvir. Então é importantíssimo que você faça isso muito bem pensadamente e em particular. E daí, se a pessoa não te ouviu, é importantíssimo que você chame mais duas pessoas. Sabe por quê? Porque daí aquela pessoa que está errando, ela vê que não é uma opinião pessoal sua, que aquilo está realmente errado. Fora também o fato de que ela vai ver que ela está se queimando cada vez com mais pessoas, Porque primeiro você percebeu, depois você teve que chamar mais 2, já são 3. Então isso também muitas vezes acaba estimulando a pessoa a querer mudar. Outra coisa é que você faça isso completamente embasado na Bíblia. Então, pesquisa quais são os versículos que combinam com aquilo. Sabe por quê? Porque se você não está embasado na Bíblia, que ela é inegável, ela é perfeita, fica como se fosse um achismo. Daí você pode estar, inclusive, até falando besteira. Então, você tem que estar embasado na Bíblia para corrigir uma pessoa sem dúvida nenhuma. Outra coisa é, se a pessoa não ouviu,
nem essas duas outras pessoas, então você começa a tratar como um pagão. Não é que você vai tratar mal, mas você já não trata mais como se fosse um cristão, você não olha mais como se fosse um cristão e ainda mostra para a igreja. Olha, isso é uma coisa raríssima de acontecer hoje em dia, são raríssimas as igrejas que fazem isso, mas é importante que seja feito. Sabe por quê? Porque senão fica aquele péssimo exemplo dentro da igreja. E muitas vezes aquele susto que você tomou, as outras pessoas também vão tomar, e daí fica aquela coisa de que parece que todo cristão é um baita de um hipócrita, então é importante que isso aconteça. E por último, mas o mais importante de tudo é você fazer tudo isso em amor. É imprescindível, porque se você não fizer isso em amor, o que podia estar sendo usado para Deus, para aproximar a pessoa de Deus, para aproximar todo mundo que está lá de Deus, pode ser usado exatamente da maneira contrária e você pode estar favorecendo o diabo e fazendo exatamente o que ele quer. Bom, hoje eu vou ficar por aqui, então curtam, compartilhem, comentem, se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho e aproveitem para mandar esse vídeo para abençoar a vida de outras pessoas. E também ajudem as pessoas à sua volta, as pessoas que você está vendo que estão precisando de ajuda. Muitas vezes o Espírito Santo colocou aquela pessoa na tua frente, no teu coração, para que você não só possa ajudá-la, como você possa também crescer. Então ajudem as pessoas e fiquem com Deus.